Olá, seja bem-vindo a essa nossa videoaula de Engenharia de Requisitos. Na aula de hoje vamos identificar o processo de Engenharia de Requisitos, identificar o subprocesso de validação de requisitos, compreender a importância da validação e a forma de fazê-la. Engenharia é uma palavra que costuma sempre nos lembrar sobre processos relacionados à criação, ampliação ou reforma. Quando pensamos em um engenheiro, estamos sempre pensando em algum tipo de construção. Existem várias variáveis que o profissional da área deve atentar-se antes de simplesmente estudar as composições físicas. Ele precisa investigar. A engenharia de requisitos tem dois subprocessos. O subprocesso de desenvolvimento de requisitos, responsável por obter o requisito, e a gerência de requisitos, que é o subprocesso que trata da manutenção do requisito. No subprocesso de desenvolvimento de requisito, temos o subprocesso de estudo de viabilidade, subprocesso de licitação, subprocesso de análise, o subprocesso de definição e especificação. Hoje nós vamos estudar o subprocesso de validação. A atividade de validação tem por objetivo apurar se as especificações do software estão de acordo com as necessidades e usos pretendidos pelo usuário e, portanto, se os resultados a serem apurados estão consistentes. A validação é feita por uma equipe responsável pela qualidade do software. Esta equipe é um staff, mas acompanha a sua produção pelos aspectos da qualidade. A validação serve para averiguar e comprovar o que fora previamente estabelecido. Na validação, apura-se se as especificações do software estão de acordo com as necessidades e usos pretendidos pelo usuário. Normalmente temos checklists e valores para comprovar o que está sendo feito. Estes checklists devem ser acompanhados por técnicos especialistas. Para cada requisito especificado, existe uma lista de itens que precisam verificar. Existem valores que devem ser apurados. Vários autores colocam que cada erro identificado em uma fase se transforma em mais de 10 erros na fase seguinte. Então, é importante detectar um erro em fases iniciais. Um erro identificado nas fases finalistas de um projeto pode chegar a ser danoso, a ponto de incompatibilizar a continuidade, visto que pode ser tão custoso que não existe recursos para recuperá-los. Considerarmos esta regra dos 10 erros quando especificarmos as necessidades e introduzirmos um único erro na fase de elicitar requisito, quando eu for definir um modelo de sistema, eu terei 11 erros se colocar um novo erro. Na fase de especificar o modelo conceitual, eu já terei 110 erros, de modo que ao definir o modelo lógico já teria 1110 erros. Esta figura mostra como os erros vão crescendo de uma fase para outra, tanto eles precisam ser eliminados nas fases iniciais. O custo para consertar um problema de requisitos por meio de uma mudança no sistema é geralmente muito maior do que o custo para consertar erros de projetos ou codificação. A razão para isso é que a ocorrência de mudanças nos requisitos normalmente significa que o projeto e a implementação do sistema devem ser alterados. A validação consiste em, a partir do documento da especificação de requisitos, verificar o produto. Daí eu gero uma lista com os problemas e as ações que devem ser feitas para resolver esses problemas. Eu tenho 3 tipos de problemas. Problemas que são absolutamente indispensáveis de serem corrigidos, pois comprometem o produto. Problemas que me permitem usar o produto com alguma deficiência. E problemas que aparecem por perfumaria, que não precisam ser corrigidos, a não ser que se deseje melhorar o software. O objetivo é demonstrar que se compreendeu e definiu as características a serem incorporadas no software. O contratado assume o papel principal e o contratante acompanha e avalia o trabalho. Nós fazemos a validação dos requisitos com relação à sua consistência. Ele deve atender à lei, ele deve atender à cultura da empresa. Precisão, ele deve estar bem especificado. E com relação à sua contextualização.
Também verifica-se a completude, se o requisito atende todos os aspectos de serviço, de usuários e ambientes da empresa. Verifica se temos algum requisito ambíguo, se o requisito contém algum erro técnico na sua especificação ou no uso das próprias ferramentas. Se não existe conflito de requisito, esse está em conformidade com os padrões da empresa e os próprios padrões da ferramenta. Verifica-se também a completude. O contexto da validação permite a identificação de incoerências na fase anterior à versão do relatório de requisito, o que proporciona um nível de acerto maior e minimiza consideravelmente erros na fase posterior. Toda vez que for necessário corrigir um requisito a partir de uma validação, eu vou ter que fazer uma modificação, e essa modificação me vai levar a novas versões. Somerville coloca que o processo de validação de requisitos está para o documento de requisitos, assim como a fase de testes unitários e de sistemas está para a fase de desenvolvimento de um projeto de software. A entrada e saída da validação são o documento de requisito, o conhecimento da organização e os padrões organizacionais. O resultado deste trabalho é uma lista de problemas e uma lista de ações a serem feitas. Os problemas que normalmente encontramos são: o requisito não atende à norma de qualidade do projeto e da empresa. A descrição é pouco clara. Existe uma tendência de se fazer descrições de acordo com a experiência profissional de quem está fazendo a especificação. Ambiguidade entre requisitos, falhas na própria modelagem do requisito, conflito de requisitos que precisam ser resolvidos no início do projeto, requisitos irreais que não podem de nenhuma maneira ser implementados, seja por custos ou por relações tecnológicas, requisitos com ausência de informação. Os requisitos são levantados de forma incompleta por não se conhecer perfeitamente a atividade que precisa ser feita. Técnicas de validação de requisitos. Uma técnica é fazer a revisão sistemática dos requisitos ao longo do projeto, analisar e revisar sistematicamente todos os requisitos elicitados, executando checagens no tocante a erros e inconsistências. Quanto mais cedo se descobre um erro, mais barato fica a sua correção. Podemos organizar oficinas ou workshop. Quem organiza o workshop é a equipe responsável pela validação. Em relação à validação, eu preciso planejar o que será revisado, estabelecer e convidar as pessoas envolvidas, definir o lugar e o tempo para a reunião, escolher alguém para a condução do trabalho que não esteja envolvido com desenvolvimento e principalmente que não seja a pessoa que está fazendo a especificação. Escolher para a condução alguém que não esteja integrado à equipe de desenvolvimento e principalmente na especificação, porque existe uma tendência de mascarar erros e vícios do próprio projeto. Distribuir previamente todos os documentos que serão utilizados na reunião, pedir que tragam contribuições para essa validação. Então, com relação à execução da oficina ou do workshop, eu devo realizar os procedimentos de checklist para os requisitos e as relações entre eles, apresentar cada requisito de forma individual para os usuários envolvidos, discutir e anotar comentários para cada requisito que apresenta um erro ou uma inconsistência, estabelecer também o nível de criticidade desse erro, estabelecer um período de soluções para o término de todos os erros apurados e apurar a qualidade final do documento de requisito. Com relação à qualidade do documento, verifica-se as seguintes questões. Questões de atributos de qualidade, no caso, rastreabilidade e conformidade com as normas. Se os termos especializados aparecem no glossário, o requisito depende de outros para se compreender. Há requisitos que usam o mesmo termo com sentidos diferentes. O mesmo serviço é solicitado em vários requisitos.
há contradições nessas solicitações? Os requisitos fazem referências a outras facilidades? Isso está escrito. Os requisitos estão grupados? Como posso grupá-los? Como posso rastreá-los? Na abordagem de prototipagem, deve-se fazer um modelo executável do sistema, que é demonstrado para os usuários finais e clientes. Há algumas preocupações com a prototipação. Primeiro, o protótipo é feito de maneira provisória. Portanto, a qualidade do protótipo poderá levar a desilusões para os utilizadores finais, visto que o protótipo é constituído basicamente de telas do sistema. Mediante a anuência do que foi apresentado com testes, incentivar os programadores a baixa qualidade nas interfaces. Tempo gasto no desenvolvimento do protótipo pode iludir os usuários com relação ao tempo para o desenvolvimento do produto final, além de o tempo não estar contabilizado normalmente no tempo do projeto como um todo. Cada requisito deve ser testado, ele tem que ter uma propriedade que me permita testá-lo. É uma característica importante do requisito. Se o requisito não puder ser testável, é melhor fazer uma outra especificação para a resolução do problema que me apresente uma forma de testar. Quando trabalhamos com casos de uso, nós sempre vamos estabelecer casos de uso e alternativas testáveis. Nós chamamos isso também de testes de casos de uso. Esses testes hoje, de alguma forma, já são automatizados e podemos ainda ter testes de simulações. Os testes de simulações podem ser feitos presencialmente em uma oficina de requisitos, em que eu tenho os vários tipos de usuários e coloco um grupo de observadores, verificando o comportamento desses usuários. Se gostou desse vídeo, clique em gostei. Compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal.